nosso caso hoje é de uma paciente, de uma mulher com 67 anos de idade, e ela me procurou agora no final do mês de maio, dia 24 de maio, né? E foi uma consulta que eu fiz por telemedicina. Então, por conta da pandemia, ela é de outro local, não deu para ela estar numa consulta presencial, e ela fez uma consulta por telemedicina. Então, de forma que a gente fica devendo aqui para vocês a bioimpedância tetrapolar dessa paciente com avaliação da composição corporal. Mas a principal queixa dessa paciente é que ela vinha já com uma falta de disposição durante todo o dia, tinha um histórico de depressão importante. Eu perguntei para ela, olha, essa falta de energia sua, ela tem um determinado horário ao longo do dia que ela se expressa mais ou que ela se expressa menos? Falou, não, doutor, eu acordo cansado, me mantenho cansada, eventualmente eu melhoro um pouquinho em determinados momentos do dia, mas a minha fadiga é constante, da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, né? Ela se queixa também de uma dor articular generalizada, principalmente de uma dor importante no joelho dela, e ela teve um aumento de peso nos últimos 4 anos, até relativamente pequeno, né, para uma pessoa nessa idade, de 4 quilos, de 3 a 4 quilos nos últimos 4 anos. E essa paciente, ela mesmo com várias tentativas, já tinha feito várias consultas com diversas especialidades médicas, e na tentativa de emagrecer, já tinha sido prescrito para ela, inclusive, aqueles medicamentos injetáveis que se faz, ela também não se sentiu muito segura para fazer, e não sentiu muita segurança na colega, e relatava que a qualidade de vida dela era muito ruim, uma qualidade de vida péssima, labilidade emocional, vou falar os antidepressivos que ela tomava daqui a pouco aqui para vocês, libido, 0, perguntei para ela, falou, doutor, 0, não tem vontade de nada, o que é muito comum nessas mulheres pós-menopausa, né? O que é muito frequente acontecer. E aí ela, no começo, na fase inicial, não quis assim se abrir muito, o que às vezes é natural na primeira etapa da consulta. E aí eu comecei a fazer com ela aquelas indagações que a gente faz, né? Seguindo toda aquela linha cronológica daquele protocolo que a gente pergunta. E perguntei para ela, você tem dificuldade para iniciar o sono? Ela falou, tenho. Eu preciso tomar um remédio para dormir, porque eu tenho muita dificuldade para iniciar o sono. Acorda na madrugada? Acorda. Tem dificuldade em retomar o sono quando você acorda na madrugada? Tenho, doutor. Tenho bastante dificuldade em retomar o meu sono. Só aí a gente já consegue imaginar algumas insuficiências hormonais que podem estar relacionadas a isso. Dentro dessas insuficiências hormonais, a gente pensa principalmente na questão da melatonina, que é o nosso principal hormônio relacionado ao sono, mas vocês sabem aqui, eu já comentei com vocês outras vezes, que a melatonina está muito longe de ser apenas um hormônio que vai te ajudar a dormir melhor. Ela tem uma infinidade de outras funções muito importantes. Um outro hormônio também que está relacionado a problemas de sono, a insônia, quando ela acorda na madrugada, é a progesterona. A progesterona, o primeiro metabólito dela em nível cerebral, é um outro hormônio chamado alopregnenolona, que ele se acopla num receptor calmante, que nós chamamos de receptor GABA, que é o mesmo receptor onde se acoplam os benzodiazepínicos. Então, mulher, quando começa a ter uma queda de progesterona, ela começa a ter outra dificuldade para dormir também. Um outro desequilíbrio hormonal que pode estar associado, que na maioria das vezes é uma coisa bem curiosa que eu vou falar para vocês agora, que muitos poucos médicos sabem disso aqui, e muitos poucos médicos abordam essa situação. Um hormônio que quando ele está aumentado dentro da gente, o que é muito comum a gente encontrar hoje em dia, e ele provoca um despertar do sono na madrugada, é a insulina, tá? Sabe por quê? Porque quando a insulina está muito alta, ela normalmente durante a madrugada ela pode provocar em você uma hipoglicemia. E aí o nosso corpo, ele não vai deixar com que a gente tenha uma hipoglicemia, com que a gente morra de hipoglicemia. Então o que ele faz? Ele lança a mão de aumentar o cortisol para que a gente tenha um micro despertar, comece a liberar ali um pouquinho de glucagon também para aumentar a nossa glicemia. Vocês sabem que o cortisol aumenta um pouquinho a glicemia também. E aí, normalmente, esse horário é um pico ali no meio da madrugada onde as mulheres acordam. E quer saber que horário é esse? É muito comum, pessoal. Quando eu acordo na madrugada, eu nem olho para o relógio, tá? Se eu estiver aqui no banheiro, eu vou igual um zumbi assim, tateando.
e vou, não ligo luz nenhuma, eu volto a dormir, não tenho problema nenhum para retomar o meu sono. Não são todas as noites que eu acordo, mas eventualmente quando isso acontece, eu procedo dessa maneira. Mas mulher é um ser curioso, então ela vai ver o horário, que hora foi aquela que ela acordou. E na grande maioria das vezes, que horas são? 3 horas da manhã. Tá? É um momento de pico, onde você tem uma hipoglicemiazinha, o seu nível de cortisol se eleva, tem um micro despertar e normalmente acorda. Então olha só nessa situação aqui, olha o que eu já consegui imaginar. No começo já da minha anamnese, eu não cheguei nem na metade da minha história clínica com essa paciente, e já comecei a imaginar coisas que possam estar, coisas que eu vou encontrar no resultado do exame delas, tá? Dela. E aí a gente daqui a pouquinho vai ver os exames dessa paciente e a gente vai conversar com vocês, vamos ver se isso aí realmente procede. E aí eu perguntei para ela, que horas você vai dormir? Pessoal, de meia-noite a 1h da manhã, invariavelmente, tá? Não menos do que isso. Isso já mostra uma quebra do ciclo circadiano muito importante também. Olha, eu sei que tem muitas pessoas aqui do público em geral que não são médicos, mas essa live aqui é um nível de médico. Espero que vocês entendam também. Se não entenderem alguma coisa, eu falo para vocês. Mas eu estou direcionando isso aqui para os meus colegas médicos no intuito da gente divulgar esse modelo de medicina, tá? Democratizar tudo isso que a gente fala e ajudar os meus colegas aqui na questão do raciocínio clínico. Isso é o que eu considero de mais importante. O que eu vou passar? Que dose eu passo? O que eu faço? Isso não importa. O que importa é o raciocínio clínico. Você começar a desenvolver uma cronologia, uma ordem para você pensar e raciocinar em cima dos seus pacientes. E que horas você se levanta? De 10 ou 11 horas da manhã. Olha o ciclo circadiano dessa paciente, como é que estava. Completamente equivocado, completamente quebrado. Hoje, alguns pacientes reclamam para mim e falam assim, Ronald, olha, eu comecei a dormir mais cedo, mas eu estou com um problema, que eu estou acordando muito cedo agora e às vezes eu quero continuar dormindo e não consigo. Eu digo, isso não é um problema, isso é o ideal, isso é o que a gente busca. Aqueles que já tiveram a oportunidade de dormir em qualquer local, que seja um ambiente rural, numa fazenda, numa chácara, ou num sítio, enfim, qualquer local que seja, que já tiveram a oportunidade de observar a galinha, que hora que a galinha vai dormir? Na hora que o sol baixa. Que hora que a galinha acorda? Nos primeiros raios de sol, né? Então o nosso corpo ele foi preparado para ser dessa forma. Então hoje, amanhã é sábado, por exemplo, né? Amanhã eu posso pensar assim, nossa, eu quero dormir amanhã até 8 horas da manhã, até 8h30 da manhã e tal. Pessoal, eu não consigo, não tem jeito. Deu ali, 6 e pouco da manhã, 6h10, 6h15, 6h20. Meu quarto tem blackout, mas de uma forma ou outra começa a entrar um pouquinho de luminosidade. Entrou um pouquinho de luminosidade, pá, despertou. Não tem jeito, é o cortisol que está atuando aí, que está aumentando nesse momento para que a gente comece o nosso ciclo. Ele tem picos ao longo do dia. E aí essa paciente estava acordando entre 10 e 11 horas da manhã, ou seja, completamente equivocado. Isso ajuda a piorar a situação dela a longo prazo, a médio e a longo prazo, né? Perguntei para ela, acorda espontaneamente? Sim, óbvio, às 10, 11 horas da manhã tem que acordar espontaneamente. E uma outra coisa que eu perguntei para essa paciente, você sonha? E ela, não. Pessoal, que horas que a gente sonha? Qual é o momento? Que horas não? Qual é o momento do nosso sono que a gente sonha? Quando a gente consegue aprofundar, significa que a gente está num sono profundo, relaxante, né? Então, se a pessoa não sonha, é porque não está aprofundando naquela fase relaxante do sono. E se você não consegue entrar na fase profunda do sono e permanece num sono superficial, você vai acordar cansado. Então isso é um parâmetro importante que a gente pergunta. E outra coisa, se lembra desse sonho? Pessoa, às vezes eu sonho, mas não me lembro do sonho, me lembro só no começo da manhã, até aí tudo bem. Mas é um indicativo muito bom de qualidade de sono. É você dormir e você sonhar. Uma outra coisa também que a gente percebe quando isso aqui também já remete a uma insuficiência de melatonina, né? Eu estava pensando em fazer uma live hoje de 1 hora, um pouquinho menos de 1 hora, mas eu acho que não vai dar. Eu estou falando, eu nem comecei a falar ainda, olha o tanto de tempo que já foi, tá? Então, para vocês aí que querem continuar me ouvindo até o final, vai mandando ver no coraçãozinho aí, clica aí bastante para ver se o Instagram não nos derruba e deixa a gente ficar mais de 1 hora aqui, para que a gente possa também deixar essa live salva aqui para vocês verem a hora que vocês quiserem novamente depois, tá?
E aí o que a gente pensa? Quando essa paciente tem um problema de sono que remete com insuficiência de melatonina, de onde vem a melatonina? A melatonina vem da serotonina. E a serotonina vem de quem? Vem de onde? Ela vem de uma outra substância chamada 5-HTP. E esse 5-HTP vem de onde? Caminho inverso. Ele vem de um aminoácido chamado triptófano. Então, quando eu como esse triptófano, ou triptofano, como alguns falam, no meu intestino ele vai se quebrar, vai se transformar em 5-HTP. O 5-HTP entra aqui no meu cérebro, se transforma em serotonina, e a serotonina em melatonina. Mas, porém, contudo, todavia, quando eu tenho um intestino inflamado, esse triptófano não se converte em 5-HTP. Ele vai para uma outra linha que vai terminar numa substância chamada ácido quinolínico, que é uma substância que, inclusive, ela é neurotóxica, então piora a nossa situação. Então, se eu não estou dormindo, provavelmente eu não estou fazendo serotonina cerebral. Se eu não estou fazendo serotonina cerebral, é porque eu não tenho 5-HTP. E se eu não tenho 5-HTP, é porque o meu intestino está inflamado. Ponto. Simples assim. Vamos seguindo a linha de raciocínio, tá? É isso que eu quero que vocês desenvolvam, uma linha de raciocínio legal. Perguntei para ela depois também, como é que está a sua energia ao acordar? Mas esse acordar dela, lembra que era 10 horas da manhã, né? 10, 11 horas da manhã. Muito baixo, tá ruim. Tem sonolência depois do almoço? Tem. Dorme depois do almoço? Às vezes. Quando você não dorme, isso te faz muita falta em termos de energia ao longo do dia? Não, não faz. E no final da tarde, como é que você está? Eu estou muito fadigada e estou sonolenta também. Memória tá boa, já é um bom indicativo, uma coisa legal. Intestino, como é que está o seu intestino? Funciona bem, funciona direitinho? Falei, doutor, eu preciso tomar laxante todos os dias. Se eu não tomar esse laxante ou essa coisa que me facilita evacuar, eu chego a passar em média 3 dias sem ir no banheiro. E preciso fazer força para poder evacuar, as minhas fezes são difíceis, né? E aí a gente já remete a uma outra situação. Qual é o hormônio que faz com que a gente tenha peristaltismo intestinal? É o T3, é o hormônio tiroidiano. Então, se eu tenho uma insuficiência de hormônio tiroidiano, eu vou ter pouco peristaltismo intestinal e, por consequência, eu vou ter constipação intestinal. Se eu tenho pouco peristaltismo, meu intestino fica meio parado ali, o delgado também, tá? O que vai acontecer? Eu vou aumentar a minha produção de bactérias, a reprodução dessas bactérias ruins dentro do meu intestino, eu aumento a minha desbiose. Se eu aumento a minha proporção de bactérias ruins, aumentando a desbiose intestinal, eu estou produzindo mais citocinas inflamatórias. Se eu estou produzindo mais citocinas inflamatórias, esse excesso de citocinas inflamatórias vai fazer com que eu tenha uma chance muito maior de desenvolver doenças características do processo de envelhecimento. É simples assim, a gente tem que raciocinar. A teromatose também, o hormônio tiroidiano T3 é um dos hormônios mais anti-ateromatosos que eu conheço. Por quê? Porque o receptor do LDL, o LDL uma vez oxidado, então o receptor do LDL, o LDL tem que se encaixar no receptor celular para entrar dentro da célula e ser metabolizado. Mas se esse receptor estiver fechadinho, o LDL bate aqui e se acumula, tá? E se eu estiver inflamado, ele vai se oxidar e vai formar a placa de ateromatose. Então tem uma substância que vem aqui, ó, sensibiliza o receptor do LDL para que ele se encaixe. E quem é que faz esse papel? É o hormônio tiroidiano. Então se eu não tiver... Quando eu vejo uma pessoa com níveis de LDL muito elevados, olha, é insuficiência de hormônio tiroidiano até prova em contrário, tá? Eu desconheço uma pessoa que não tenha assim um LDL elevado, que não tenha o seu T3 livre abaixo dos níveis de excelência, abaixo do quartil superior, que é o nível de excelência que a gente trabalha. Então é simples. Vejam como a gente tem que desenvolver essa linha de raciocínio, como é importante a gente verificar o histórico do paciente para saber o que a gente vai encontrar no resultado dos exames, né? Perguntei para ela também, tem alguma outra queixa digestiva? Tem dificuldade de digestão e flatulência. Ora, se eu tenho dificuldade de digestão, é porque eu tenho uma hipocloridria, eu tenho pouco ácido clorídrico dentro do meu estômago e vou ter uma digestão difícil. Se eu tenho pouco ácido clorídrico, esses alimentos, principalmente as proteínas,
elas não vão ser muito bem digeridas, vão chegar no meu intestino, vão se putrefazer, vão produzir gás, vão produzir, entre esses gases, ela produz duas substâncias que nós conhecemos pelo nome de putrescina e cadaverina, que vem da putrefação da carne mesmo. Então aquela pessoa que tem umas fezes muito mal cheirosas, que solta um pum, é aquela coisa que espalha todo mundo, vai todo mundo, cada um para um lado, porque ninguém aguenta aquele cheiro. Então isso aí já é uma insuficiência de ácido clorídrico. Vamos pensar. Se essa pessoa tem flatulência, se tem excesso de gás, também insuficiência das outras enzimas pancreáticas que vão fazer a digestão da gordura também, o que vai provocar também mais desbiose intestinal. Isso aí, pessoal, é um ciclo assim que não tem fim, que uma coisa vai puxando a outra. Então eu só estou mostrando para vocês a linha de raciocínio. Pergunto para ela, como é que estão os teus cabelos? Meu cabelo não cai, ele se joga, tem uma queda exagerada de cabelo, muito acentuada. E as unhas? Minhas unhas parecem um papel, são frágeis, quebradiças. Qual é o hormônio que a insuficiência dele provoca queda de cabelo e unha fraca? O hormônio tireoidiano. Vamos seguindo a linha de raciocínio. Pergunto para ela, qual é a sua preferência na alimentação? O seu paladar puxa mais para o doce ou puxa mais para o salgado? Se ela falar que é para o salgado, eu já vou pensar numa insuficiência aí de cortisol, tá? Insuficiência também de aldosterona em casos assim, onde tem outras situações associadas. Mas se ela fala que a preferência dela é por doce, eu ainda pergunto assim, tem aquele dia que você fala assim, que você pensa assim, hoje eu preciso comer um doce, chegar a ser uma necessidade. Tem, doutor? Isso aí é insuficiência de quê? De um outro neurotransmissor chamado serotonina, que também remete à desbiose intestinal. Alguns colegas têm por hábito pedir a dosagem de serotonina. Eu não vejo a menor necessidade nisso aí. Sabe por quê? Porque essa serotonina que é produzida no nosso intestino, quando eu descobri isso aí, há muitos anos atrás, foi uma coisa assim que falou, poxa, e aí, né? Essa serotonina que a gente produz no nosso intestino, ela não ultrapassa a barreira hematoencefálica, ela tem outras funções dentro do nosso corpo, principalmente em motilidade do nosso tubo digestivo, no tônus vascular e uma série de outras funções também. Então não adianta eu dosar serotonina. Se eu tiver deficiência de serotonina, isso só vai reforçar a minha hipótese diagnóstica de uma desbiose intestinal. E eu não preciso dosar serotonina para dar um diagnóstico de desbiose intestinal. A não ser que eu queira saber fazer uma reposição aí de lactobacilos direcionada para aqueles lactobacilos que promovem a produção de serotonina. Mas não faz parte da minha rotina, tá? Mas essa paciente tinha uma compulsão por doces, e aí eu já comecei a pensar, a reforçar mais a situação de desbiose. Um outro hormônio também que fala muito a favor da vontade de comer doce, comer massa e refinados, também é a insuficiência do hormônio tireoidiano. Por quê? Porque o T3 ele produz 70% da minha energia basal. Então se eu tenho insuficiência de T3, eu tenho deficiência de energia. As minhas mitocôndrias não conseguem promover beta-oxidação e precisam queimar um pouquinho de glicose para me dar energia. Café, você toma? Tomo 3 vezes por dia. E aí vem uma outra pergunta, você toma porque você gosta? Você toma para ter energia ou as duas coisas juntas? Pessoal, eu já peguei algumas, no caso dela porque ela gosta mesmo, e também para dar um pouco de energia. Mas eu já tive alguns pacientes aqui que falaram para mim assim, Ronald, olha, eu detesto café. Eu falei, poxa, mas se você detesta café, por que você toma 2, 3 vezes ao dia? Porque o café me deixa ligado, me dá mais energia, eu não tenho energia para nada. Então essas pessoas estão batendo num cavalinho cansado, isso é uma insuficiência de cortisol crônica já, acentuada. Aquelas pessoas falam, eu tenho muita dor de cabeça se eu não tomar, eu fico muito fraco, muito cansado, isso aí eu já tenho que pensar em insuficiência de cortisol. Ela não fuma, não bebe, dor de cabeça raramente, atividade física sedentária, porque estava com dor no joelho. Eu falei, olha, isso não é muito bem uma justificativa, mas vamos lá, eu posso até aceitar, porque se você tem dor no joelho, você pode fazer outra atividade física, uma musculação, pode trabalhar membros superiores, pode trabalhar tronco, né? Então tem uma série de coisas que a gente pode fazer para driblar essa situação. Ela fez esterectomia aos 30 anos de idade, tá? Por conta de miomas, e então isso aí já começa a remeter a gente desde aquela época já
numa questão relacionada à predominância estrogênica, excesso de estradiol em detrimento da progesterona, o que faz com que a gente consiga, com que a gente tenha uma chance maior de desenvolver miomas, e isso os ginecologistas têm que estudar muito bem. Então, pensar nessa questão de predominância estrogênica, de começar a tratar isso precocemente nas pacientes, para que elas não corram risco, inclusive, de desenvolver endometriose, que é uma outra patologia que está associada também à predominância estrogênica. Libido, zero, nada, prefiro um chocolate. Poxa, pergunto para os pacientes, e também porque ela tinha dor, né? Secura vaginal, dispareunia. Então, qual é a mulher que sem hormônios, que sem libido, e ainda quando vai ter relação sexual sente dor? Qual é a mulher que vai se sentir estimulada para isso? Eu não conheço, não existe, né? E ela tinha também, olha aqui, ó, uma coisa que eu acabei de ler aqui no prontuário. E a biópsia, ela foi teoricamente por endometriose, foi feita também, miomas e endometriose, foi feita essa esterectomia. Ela chegou a fazer uma terapia de reposição hormonal convencional, com hormônios sintéticos, durante 8 anos, né? Mas a partir dos 40 anos de idade, foi suspenso. Por que foi suspenso? Porque aumenta a incidência de câncer de mama, de AVC e de infarto. Eu não estou falando dos bioidênticos, tá, pessoal? Estou falando da terapia de reposição hormonal, terapia de reposição com drogas com efeito hormonal, tá? Não de hormônios. Hormônios são aqueles que a gente produz, ou então iguais àqueles que a gente produz quimicamente. Peço para as pessoas darem uma nota sempre, quem já passou por mim aqui sabe que eu peço para dar uma nota para o nível de estresse. De 0 a 10, ela deu uma nota 8, elevado, um estresse elevado. Para ansiedade, nota 10. Eu só me lembro do Rio de Janeiro, né? 10, nota 10, só que isso é um 10 negativo para ela. E aí eu pergunto para ela assim, para todos os pacientes, que nota você dá para a sua saúde de 0 a 10, sendo que agora é o contrário. 0 seria uma nota péssima, e uma saúde péssima, e 10 uma saúde excelente. E ela deu uma nota número 2, uma nota 2 para a saúde. Pessoal, uma pessoa que se considera a sua saúde uma nota 2, é uma pessoa que está sofrendo muito. É uma qualidade de vida ruim, péssima na realidade, né? Precisava melhorar a disposição, melhorar o sono, melhorar a ansiedade, melhorar as dores, então tudo isso aí seria. Olha os medicamentos que estava usando. Estava usando um antidepressivo, a bupropiona. Estava usando também um outro benzodiazepínico, um alprazolam, de 2 mg para poder dormir. Usava macrodantina, que é um antibiótico, todas as vezes que tinha relação sexual, porque com a vagina sem hormônio, sem trofismo, essa vagina vai ficar ressecada e a uretra da mulher é muito curtinha, então roça na entrada da uretra, joga a bactéria, faz uma uretrite, em sequência faz uma cistite. Uma mucosa que não tem hormônio se defende muito mal, então as mulheres começam a fazer cistite de repetição. E olha que outra coisa, o uso de antibióticos de forma repetitiva vai provocar ainda mais disbiose intestinal. Vim usando também aqui um remédio para pressão, matenolol, usava há muitos anos, já quase uma década, atorvastatina, que é uma estatina, tá? Vamos raciocinar aqui, não sei se todos vocês sabem dessa situação, acredito que a maioria de vocês sim, mas eu falei para vocês que nós não tratamos sintomas, nós tratamos causa dos problemas, tá? Então, todos os nossos hormônios esteroidais, a gente chama assim, eles são formados à base de colesterol. Por exemplo, vamos lá, testosterona, estradiol, progesterona. O hormônio D, que é a vitamina D, que não é uma vitamina, que é um hormônio, também é formado à base de colesterol. O cortisol também é formado à base de colesterol. O DEA também é formado à base de colesterol. E aí, quando esses hormônios todos caem dentro da gente, o nosso fígado percebe que isso aconteceu. E o nosso fígado, ele sabe produzir muito bem a matéria-prima, que é o colesterol. Aliás, de 10 a 15% desse colesterol que a gente dosa no nosso sangue é que vem daquilo que a gente come. O restante todo, quem produz é o nosso amiguinho, o nosso fígado. E quando ele percebe que esses hormônios caíram, ele vai querer ajudar nessa situação. Afinal de contas, gravem isso que eu vou falar para vocês. Hormônios são substâncias que trabalham a favor da nossa saúde. Hormônios não estão aqui dentro da gente para poder nos matar, não. Eles trabalham a favor da nossa saúde, da nossa vida.
E aí o fígado percebe que isso aconteceu, mas ele não sabe produzir hormônios, ele sabe produzir matéria-prima e ele começa a produzir colesterol. Só que quando esse excesso de colesterol chega lá no ovário, então chega no testículo, se fosse um homem, essas glândulas não dão mais conta de produzir, de transformar essa matéria-prima em produto final. E aí o que vai acontecer com esse colesterol? Ele se eleva na corrente sanguínea. Se ele fica sobrando muito elevado na corrente sanguínea e essa pessoa for uma pessoa que não tem T3, o receptor do LDL vai ficar fechado, vai sobrar muito LDL aqui. Se essa pessoa estiver inflamada, com estresse oxidativo, esse LDL vai se oxidar. E a gente sabe que o LDL que entope a artéria é o LDL quando ele está oxidado. Outra situação, quando os meus hormônios sexuais caem, a lipoproteína A aumenta, que é uma gordurinha genética que entope a artéria. Isso também favorece com que as pessoas infartem mais, tenham mais problemas de placa aterosclerótica depois da menopausa ou quando caem os hormônios sexuais. E é por isso que as mulheres infartam mais após a menopausa. E aí o que a medicina cartesiana faz? Ela vai lá e simplesmente passa um remédio que bloqueia uma enzima no meu fígado, chamada hidroximetilglutaril coenzima A redutase, que essa enzima vai bloquear uma sequência de eventos dentro do meu corpo, e no meio dessa sequência ela bloqueia uma substância chamada coenzima Q10, que é importantíssima, que é fundamental para nutrir a minha mitocôndria. E é dentro da minha mitocôndria onde eu produzo não apenas energia, mas na mitocôndria das minhas glândulas endócrinas é onde eu produzo os meus hormônios através do citocromo P450. Então, olha, se eu estou tomando um remédio desse e eu estou bloqueando a minha coenzima Q10, não tem jeito, você vai acabar entrando em todas as suas pausas hormonais de uma forma mais precoce. E um outro problema, uma célula que não pode ficar sem coenzima Q10 de jeito nenhum, é a célula do nosso coração, chamada cardiomiócito. Ela está pulsando o tempo inteiro, ela não pode parar. Então, a longo prazo, isso provoca também uma certa flacidez da minha musculatura cardíaca. Se isso vier acompanhado também da insuficiência dos meus hormônios anabolizantes, no caso da mulher aí o estradiol e também a testosterona, eu vou ter mais flacidez muscular, de músculo cardíaco, com a tendência maior a desenvolver insuficiência cardíaca congestiva, que é aquele coração grande que não consegue bombear direito o sangue, fazendo com que qualquer esforço eu comece a acumular líquido nos meus pulmões, tenha falta de ar, e médicos que já trabalharam em emergência sabem o quanto é angustiante atender uma pessoa com insuficiência cardíaca congestiva, o quanto essa pessoa sofre, é terrível essa situação, né? Então vejam, a gente tem que tratar a causa do problema. O único efeito positivo que a estatina tem é que ela é um bom anti-inflamatório endotelial, mas pessoal, nós temos outras dezenas de excelentes anti-inflamatórios do endotélio, endoteliais. E os principais anti-inflamatórios que nós temos no nosso corpo, vou falar aqui só para vocês escutarem, tá? Não contem para ninguém. Os nossos hormônios sexuais, a testosterona, o estradiol, todos esses são hormônios anti-inflamatórios. Tanto é que quando eu tenho uma queda natural nos meus hormônios sexuais, na mesma época você começa a observar um aumento progressivo de todos os meus marcadores inflamatórios. Proteína C ultrassensível, que desencadeia a cascata de coagulação, fibrinogênio, que aumenta a coagulabilidade, favorecendo a formação de trombos. Então, estou ensinando para vocês o que? Raciocínio, através de um caso clínico. Olha aqui, só de uma coisinha simples, o que a gente já vem puxando aí por trás, para ver o que a gente espera fazer nessa paciente aqui. Ela estava usando também, que o colega tinha passado para ela, um estradiol com estriol, aí já numa bioidêntico, aí, joia, perfeito. Porém, ele colocou a cueca por cima da calça. Passou para essa paciente uma testosterona de 5 miligramas. Colocou a cueca por cima da calça. Ronald, o que você está falando? Não estou entendendo, você está ficando louco? Não, vou explicar para vocês agora. Os nossos receptores hormonais, eles necessitam da alternância de 2 hormônios, muito importantes para eles poderem se sensibilizar, saber qual é a hora que ele tem que abrir e a hora que ele tem que fechar, tá? E que hormônios são esses? Cortisol e melatonina. Então, se eu não tiver um ciclo circadiano pulsátil de cortisol nos horários corretos, quando eu quebro a minha cronobiologia, o meu ciclo circadiano, eu não vou liberar
o cortisol no pico ideal, nas horas ideais. Se durante a noite eu não tiver melatonina, os meus receptores hormonais não vão saber a hora que eles têm que se abrir, não vão ser sensibilizados. E aí o que acontece? Se eu der uma testosterona para essa paciente, ou um estradiol com estriol, isso aqui bate, e se acumula. Se essa paciente for obesa, essa testosterona vai se converter, vai ser aromatizada e vai se converter na cadeia final em estrona, que é um hormônio cancerígeno para mama, para endométrio, para ovário. Então vejam, se houver uma insuficiência de cortisol e melatonina, só para vocês, tá? Obrigatoriamente tem que ser os 2 primeiros hormônios a ser corrigidos. Fim de papo. Isso aí é uma situação que a gente não pode abrir mão. Fim de papo, tá? Sem a gente sensibilizar os nossos hormônios, não adianta eu dar nada. Nem hormônio tiroidiano não vai funcionar para ninguém, porque eu também não vou ter o receptor sensibilizado. E aí, de histórico, né, dessa paciente, histórico pessoal. Depressiva, depressão de longa data, hipertensa, tem um histórico aqui de incontinência urinária, já fez uma cirurgia, já fez 2 cirurgias estéticas também, mama e abdômen. De antecedentes familiares, tem um histórico da mãe ter tido um câncer de mama, o que é uma situação muito importante. Olha aí o que acontece. Quando eu coloco a minha cueca por cima da calça, quando eu passo um outro hormônio, no caso uma testosterona, numa dosagem até mediana para a mulher, não é das mais... O máximo seria 10 miligramas, de 5 miligramas para essa paciente, para se converter em estrona com a mulher que tem histórico familiar de câncer de mama. Olha aí, onde eu estou prejudicando essas pacientes. Não é só passar bioidêntico, não. É passar na ordem correta. Então, o que eu estou ensinando para os meus alunos aqui, que estou falando também para os meus colegas que estão me ouvindo, é que medicina não é igual matemática. Na medicina, a ordem dos fatores alteram completamente o produto. Na matemática, nas operações de soma e de multiplicação, não altera o produto, mas na medicina altera. E é importante que a gente siga toda essa ordem, toda essa sequência. Dos exames aqui, exame físico, daquilo que eu perguntei, a temperatura basal baixa, menor do que 36,3, e aí eu já matei o meu diagnóstico de insuficiência de hormônio tiroidiano. O que quer que o exame venha me falar? Se o exame me mostrar que ela tem o hormônio tiroidiano no quartil de excelência e que tem a cortisol normal, o exame está errado, ponto final, não tem para onde conversar. Eu vou tratar essa paciente de qualquer maneira. Sabe por quê? Porque eu não estou aqui nessa mesa, eu não estudei medicina, 6 anos de idade, não fiz depois minha residência, não estou aqui com quase 30 anos de formado, para poder não usar aquilo que Deus me deu aqui, é um negócio chamado cérebro. Eu não estou tratando papel, eu trato de pessoas, eu trato de seres humanos. Então eu não estou tratando laboratório. O meu negócio aqui é tratar de gente. Eu gosto de gente e eu vou cuidar de gente, tá? Então vamos ver aqui o que ela tinha de interessante aqui no histórico dos exames dela, tá? Todos os exames aqui relacionados LH e FSH alterados, que mostram que é esperado que isso aconteça na menopausa. Olha o estradiol dessa paciente, menor do que 20, e menor do que 20 é porque o laboratório dela só chegava até 20, não conseguia dosar mais do que isso, tá? Então isso aqui pode ser desde 0,1 até 19,9. Então, menor do que 20, é o menor que o laboratório consegue. Testosterona, menor do que 10, é o mínimo que o laboratório pode ler, ou seja, nada. Tanto é que a testosterona livre estava 0, ou seja, não detectada. Mas uma coisa que me chamou muito a atenção foi um outro hormônio aqui que foi o mais baixo que eu já vi em alguns anos. Aqui eu acho que pelo menos nos últimos 3 ou 4 anos foi o mais baixo que eu já vi. Sulfato de ideia. Sulfato de ideia é o mesmo hormônio produzido nas minhas adrenais. É de lá de onde as mulheres da menopausa retiram a testosterona. O sulfato de ideia é o mais importante, o melhor neuroesteroide que a gente tem, é quem protege o nosso sistema nervoso central contra a demência, contra outras doenças degenerativas. Ele é antiagregante plaquetário, diminui a incidência de formação de trombos, diminui infarto, diminui AVC. Então, e quando eu vejo um sulfato de ideia quase indetectável desse, ridiculamente baixo, eu não preciso nem olhar para os níveis de cortisol para saber que eles estão baixos. Por quê? Porque isso me diz que esse estresse metabólico dessa paciente
é muito antigo, tá? Pessoal, vamos lá, manda ver no coraçãozinho, daqui a pouco dá 1 hora aí. E aí pro Instagram não derrubar a gente, eu tô empolgado aqui, eu quero começar a falar bastante para vocês aí. Tem muita coisa legal para falar ainda, tá? O nível de vitamina D, eu esqueci de falar, ela estava suplementando uma quantidade fisiológica, estava com nível de 83 de vitamina D, mas estava com PTH de 50 e estava com nível de cálcio, tanto iônico quanto total, normais. Existe razão para eu diminuir a vitamina D dessa paciente? Eu não vou nem entrar nesse mérito da questão, porque eu quero fazer com vocês depois uma live aqui só sobre vitamina D, tá? Detalhando essas situações aí. Enfim, não tem porquê. O TSH de 3,5, na cartesiana normal, para mim é elevado, mas ó, na boa, tô nem aí para TSH. Meu problema não é TSH, o meu problema é T3 livre, o meu problema é a clínica, meu problema é a temperatura basal, meu problema é observar se essa paciente tem ou não evidências de insuficiência de hormônio tiroidiano. E uma vez que eu pego aqui uma paciente com todas as características daquela que eu falei para vocês, de constipação, queda de cabelo, unha fraca, depressão, sensibilidade exagerada ao frio, dificuldade para emagrecer, fadiga, sonolência, dor articular, pele seca, eu não tenho mais por onde correr e ficar esperando que esse TSH suba. Pelo amor de Deus, né, pessoal? Pelo amor de Deus, meus colegas, vamos estudar, vamos prestar atenção nessa situação. Hoje eu já discuti com uma colega médica aqui que estava me pedindo ajuda e tudo mais, falando a respeito do TSH, e a gente conversou. Não espere alteração no TSH não, tá? E outra coisa, de colegas que falam que TSH tem trabalhos que mostram que TSH mais alto está elevado, com baixa longevidade, pessoas, idosos que têm TSH mais elevado vivem mais. Óbvio! Então, pessoal, isso aí não dá para a gente levar, além de serem exames observacionais, eles não levam em consideração os outros parâmetros, como o cortisol, por exemplo. Não dá, esses pacientes são insuficientes de cortisol e tem uma outra série de situações. Bom, eu não vou entrar nesse mérito da questão hoje, que a live não fala a respeito de tireoide, mas tinha um T3 livre muito baixo, fora do quartil de excelência, né? A gente pega aquele total do normal, divide em 4 e tenta trabalhar com ele aqui no quartil de excelência. Ela estava aqui no quartil inferior do normal do laboratório, que é o anormal, né? Que não funciona. Deixa eu ver mais outras coisas aqui. Uma insulina elevada. Lembra que eu falei da insulina lá, que pode provocar essa questão do despertar durante a noite? Insulina, quando está elevada, ela também engorda a pessoa, porque ela estimula um hormônio, uma enzima que facilita com que eu acumule triglicerídeos em forma de gordura e bloqueia uma outra enzima que é quem permite com que eu utilize a gordura como fonte de energia. Ou seja, quem tem insulina alta acumula gordura com facilidade e não consegue queimar. Vai ver os pacientes que são diabéticos tipo 2, que estão aí com insulina indicada, se tem um magro. Não, tudo gordinho. Por quê? Porque a insulina engorda. É simples assim, tá? Existe uma linha dentro da endocrinologia que usa insulina até para engordar pessoas que são muito magrinhas também. Então a insulina dela estava elevada. E olha outra coisa aqui que ninguém leva em consideração, um marcador que só nós, né, dessa medicina maluquinha que todo mundo fala, levamos em consideração, e que existem milhares e milhares e centenas de milhares de artigos mostrando a função da homocisteína. A homocisteína elevada, ela por si só, ela lesa endotélio, e endotélio inflamado, lesado, endotélio que vai entupir. E outra coisa, homocisteína elevada mostra para mim que eu não estou fazendo dentro do meu corpo uma situação que eu chamo de metilação. Então eu não estou conseguindo transformar aquela estrona da forma cancerígena dela dentro do meu corpo, na forma com que ela vai ser eliminada do meu corpo. Então, homocisteína é sim um marcador importante de câncer a médio e longo prazo. E ela acontece por uma infinidade de outras coisas também, principalmente pela deficiência de muitas vitaminas, dentre as quais vitamina B9, vitamina B2, metilcobalamina, que é a B12, né, a forma ativa da B12, do piridoxal 5-fosfato, que é a B6, e de outras substâncias também que a gente tem dentro do nosso corpo. Ferritina, lá embaixo. Ferro, também lá embaixo. Além de tudo isso, essa paciente estava com anemia. Eu digo, meu Deus do céu, como é que essa mulher
está conseguindo sobreviver desse jeito, né? E aí, para poder acabar a situação, quando ela foi lá para a Fabiana, para poder fazer a consulta dela, né? Consulta nutricional, olha o histórico que essa paciente tinha aqui de alimentação. E que é de muitos de vocês aí que não conhecem esse modelo ainda, não adianta falar, que isso é a regra do brasileiro, tá? Eu não vou crucificar essa mulher, essa paciente, por estar se alimentando dessa forma, porque isso é a regra. E de muitos médicos também que fazem isso aqui, que não estão inteirados. A gente não aprende nutrição na faculdade, ninguém ensina nutrição para médico, e isso a gente está perdendo muito, né? Ela comia de manhã, ó, café com leite e açúcar, pão, queijo, requeijão, às vezes tapioca, e às vezes associava isso tudo a uma coisa que a gente chama aqui no Nordeste de cartola, que é uma banana frita ou assada com açúcar e canela e queijo por cima, também que é uma caloria muito grande. No meio da manhã, comia, lanchava uma fruta. No almoço, o nosso velho arroz com feijão e uma proteína e um pouco de salada também, que era muito bom. Mas ela no lanche da tarde comia também mais 2 frutas. No jantar, só carboidrato, tapioca ou pão ou cuscuz. E o problema, antes de dormir, ainda ia tomar um suco de fruta. Aí botava um adoçante, se esquecendo da quantidade de frutose absurda que tem ali e que vai provocar uma insuficiência mitocondrial importante, que aumenta os níveis de ácido úrico, né? Além de estimular muito mais ainda a insulina. E aí a conduta nutricional de Fabiana com ela foi que retirou os alimentos inflamatórios, os lácteos, os derivados, o glúten também, né? Os derivados do leite. Prescreveu uma dieta de modulação, em zona de modulação hormonal, que é aquela dieta com 40% de carboidrato, 30% de proteína e 30% de gordura saudável. Se fosse fazer uma low carb para ela não iria aguentar, porque ia ter hipoglicemia, tá? É importante a gente falar nisso. E sugeriu que ela tentasse começar a fazer um jejum de pelo menos 12 horas no começo e depois fosse aumentando, né? Isso aí conforme ela fosse adaptando para 14 horas e depois para 16 horas. E jejum intermitente, pessoal, o nome jejum intermitente é para ser feito de forma intermitente, não é para ser feito todo dia não, tá? Então se não fosse para fazer todo dia, não seria jejum intermitente, seria jejum contínuo, diário e não intermitente. Então é importante que a gente tire o nosso corpo da zona de conforto pelo menos uma vez ou 2 da semana. Isso é interessante para poder ajudar a massa muscular. Como conduta para ela, na realidade que eu passei, pouco importa essa conduta, mas eu vou falar para vocês aqui. Eu corrigi a questão intestinal dessa paciente, eu fiz para ela também ali um suplemento para poder baixar os níveis de insulina, eu fiz ali também uma dose bem caprichada de ômega 3, corrigi as adrenais dela, passei o hormônio tireoidiano para ela, também não vem ao caso aqui as dosagens, que isso aqui não é uma live específica para mim, não é um grupo fechado para médico, então não posso falar em doses aqui, né? Fiz também a melatonina para essa paciente e repus aí, inclusive, alguns micronutrientes importantes para ela poder se equilibrar. E não para minha surpresa, mas o que me deixou extremamente feliz é que essa paciente deu um depoimento agora no retorno que ela fez para a Fabiana. Vou reativar os comentários aqui. O seguinte, Fabiana, deixa eu ativar os comentários. Fabiana, eu nunca me senti... Tem o quê? Tem 45 dias que ela veio para mim aqui. Eu já emagreci 10 quilos, eu nunca me senti... 10 quilos não, perdão, 4 quilos. Eu nunca me senti tão bem na minha vida. O meu marido voltou a me elogiar, disse que eu estou diferente. Olha, estou nem aí para o povo. Eu voltei a fazer atividade física. Eu estou conseguindo dormir mais cedo. Eu estou acordando de manhã cedo bem melhor. O meu intestino, eu não estou precisando mais tomar remédios para o meu intestino para poder evacuar. Eu consegui restabelecer a minha função intestinal. E isso, pessoal, não tem preço. Uma coisa curiosa que ela falou também, que eu não sei nem se cabe aqui também a gente ficar falando essas coisas, que ela teve um elogio de uma amiga próxima, seguida de uma crítica. Tá? As pessoas são assim, normalmente não elogiam simplesmente, né? A não ser que seja um familiar ou uma pessoa muito querida assim, seguida de uma crítica. Nossa, como você está bem, você está mais vívida, parece que está mais feliz e você emagreceu. Aí ela comentou o que ela estava fazendo e tudo mais, que eu nem aconselho para vocês ficar dando satisfação para ninguém, mas enfim. E aí falou, nossa, mas você deve estar gastando muito dinheiro com isso, porque esses médicos são muito caros, esses suplementos são muito caros, e deve estar gastando muito dinheiro. Ela falou, senhor fulano, me diz uma coisa,
Eu fiquei sabendo que esses dias você comprou uma televisão gigante para sua casa, para poder assistir as Olimpíadas aqui. É verdade? Eu falei, é verdade. Eu fiquei sabendo que esses dias você foi fazer uma viagem grande também aí com o pessoal e você também gastou uma grana com isso aí. Pois é, eu ao invés de fazer tudo isso aí, eu abdiquei dessa situação e resolvi, olha a palavra que ela utilizou, tá? Eu resolvi investir na minha saúde, investir na minha vida. E isso não tem preço.